Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta para mais um momento aqui, debatendo com o vovô Feliciano, meu vovô, doutor Feliciano, minha querida referência, para continuarmos falando, né, de assuntos que dizem respeito, hoje, à religiosidade. O vovô trouxe um livro para a gente comentar, que se refere a um embate que envolveu o grande intelectual, o autor renomado italiano Umberto Eco e o cardeal Martini, que também seria uma grande autoridade da Igreja Católica, super importante, super conhecedor das questões filosóficas e religiosas e que tinha uma relação íntima com o Papa João Paulo II, não é isso, vô cardeal? Ele era o confessor de João Paulo II. Ou seja, o próprio Papa se confessava. Ele era o confessor dele. Interessante, né? Como ser humano que era, né? Ele era cultíssimo. Agora, engraçado, com a eleição do Bento XVI, aquele concílio do Vaticano II, do tempo do João XXIII, que atualizou um bocado de coisa, a igreja mudou a missa, os padres ficaram de frente para o povo, a missa pôde ser feita em português, né, que era toda escrita em latim. Em latim, só quem entendia eram os padres, ninguém entendia. Aí, ele, numa reunião de cardeais, o Bento XVI disse que estou ouvindo o uivar dos lobos. Aí, aquilo ninguém gostou, porque fazia tempo, segundo eu li, que se falava nem em lobo mais dentro da igreja, como assim um animal voraz, uivando de madrugada, fazendo medo das pessoas. E quis retrotrair, voltar ao tempo anterior ao Vaticano II. Aí o cardeal Martini, esse que teve essa troca de cartas... Esse embate com Umberto Eco, né? Embate com Umberto Eco, ele, um crente por excelência, de Umberto Eco, um ateu, ele se revoltou contra o Papa. E tem jornais da época, e quando o cardeal estava com esse problema com Bento XVI, em que ele era dado como antipapa. O cardeal Martini foi dado como antipapa. Em relação ao Bento XVI. Em relação ao Bento XVI. E por que ele era considerado antipapa? É porque ele disse que ele estava criando uma crise dentro da igreja. Porque o que o Bento XVI queria é que a igreja voltasse ao que era antes. A missa em latim. A missa em latim, o padre celebrando a missa de costas para o povo. Essas coisas antigas que os milênios já haviam superado. Sim. E que essas coisas já tinham sido consertadas. Seria um retrocesso, né? Era um retrocesso. As pessoas irem à missa para não entender o que está se falando. Isso aí foi uma coisa que desagradava. E o cardeal emitiu muito conceito, porque muitas dúvidas. Humberto Eco mesmo disse, pôs para ele as confusões, porque que só o padre, só homem podia ser ordenado sacerdote, as mulheres não podiam ser. O que ele estava vendo? Se a mulher era um ser impuro, porque se era um ser impuro, por que Jesus Cristo foi nascer logo de uma mulher? E andava com várias. Eu dizia mais, que ele apareceu depois da ressurreição. Primeiro ele apareceu para as mulheres. Sim. Primeiro apareceu para as mulheres. É tanto que tem aquela passagem que eu até lhe disse, que ele foi sepultado, ele desceram da cruz, porque os crucificados, eles não eram enterrados, não. Eles ficavam em cima, crucificado, apodreceu lá. E o caindo, a carne decomposta no chão,
os abutres comendo em cima e os chacais e os cães comendo embaixo. Foi que o Zé de Arimateia, né? Sim. Que tinha um sepulcro novo, sabendo, era um cobrador de imposto, sabia Amigo de Pilatos, rico. sabia do suborno dos soldados romanos, que todos eram subornáveis, foi a eles e deu um dinheiro que queria que tirasse Jesus Cristo dali. Botasse que ele queria que ele se enterrasse no sepulcro dele, que era novo, nunca ninguém tinha se enterrado lá. E os soldados permitiram. Foi aí que aconteceu aquele fato que se deu entre o Inocêncio III, o Papa Inocêncio III, e o Miguel Ângelo. Que ele chegou para o Miguel Ângelo, acho que foi Inocêncio III, chegou para o Miguel Ângelo e disse que ia fazer um movimento na igreja para aumentar no povo uma devoção à Mãe de Cristo, porque quase não se falava nela. E precisava movimentar isso, movimentar um ano mariano. Um ano mariano. Aí o Miguel Ângelo disse, mas santidade, há tão pouca coisa acerca dela. Ele queria o que do Michelangelo? Que ele fizesse uma obra? Eu queria que ele esculpisse uma estátua com mármore de Carrara que representasse provocasse uma imensa comoção. Um impacto social. Um impacto social em quem visse. Aí ele disse, eu vejo tão pouca coisa. Ela aparece tão pouca coisa. Apareceu na boda de Caná, quando o vinho se acaba. Aí chega uma pessoa e diz assim para ela, teu filho chegou com os irmãos dele. Aí ela vai a ele e diz, vai a Jesus e diz, olha, o vinho se acabou. E não tem mais vinho não, e o pai da noiva está complicado aí. Ele diz, pois manda servir água. Nas talhas. Né? E a água era um vinho melhor do que o que estava servindo antes. O Miguel Ângelo disse isso ao Papa. Aí o Papa disse, você que é o gênio, você volta a ler a Bíblia de novo. Eu disse, mas a Bíblia no Antigo Testamento não fala nela. Ela só aparece no Novo Testamento. Eu disse, pois você leia e arranja uma saída. E dê seu jeito, né? Arranja uma saída. A encomenda está feita. Aí ele realmente era um gênio, né? O Miguel Ângelo era um gênio. Sim. E tinha cultura. Ele foi examinar. Aí verificou que no dia que o Zé de Arimateia conseguiu tirar o Jesus Cristo da cruz e para enterrar no sepulcro dele, ele evitou de haver enterro, daquela comoção, mas os discípulos, as pessoas que estavam lá, todos foram embora. O tempo fechou, escureceu, virou praticamente uma noite, com a ventania tremenda, e ninguém ficou. Ninguém, São Pedro, todo mundo, os discípulos desapareceram em rumo de Emaús. Aí quem ficou lá, pé da cruz? A mãe dele. Aí foi que o Miguel Ângelo se lembrou que a mãe dele ficou lá, sozinha. Imaginou a cena da mãe vendo o cadáver do filho. O filho morto no chão, todo maltratado, todo furado, com os pés furados, as mãos furadas, furado de lado, com a cruz de espinho na cabeça.
desesperada. Tentou puxar o filho para as pernas, ela sentada, para acarinhar o filho morto. Não conseguiu. Só pôde conseguir até a altura do joelho. Ele então concebeu aí a construção da estátua. O desespero dela. Da Pietà. Aí escreve, esculpiu, e chegou um Papa e disse, está aí. Lá a Pietà. A Pietà, Nossa Senhora da Piedade. Eita, chega a me arrepiar agora, vô. É Nossa Senhora da Piedade. É como se o Michelangelo tivesse tido um transe de voltar ao passado e imaginar a cena que se sucedeu quando o corpo de Nosso Senhor desceu da cruz. Achei essa concepção. Eu li isso na biografia do Miguel Ângelo. Eu vi isso, uma coisa assim, parece uma inspiração de Deus, né? Aí, depois, ele ressuscitou. Mas quem foi? Domingo da ressurreição, quer dizer, no terceiro dia, quem foi visitá-los? As três mulheres, Madalena, Marta e Maria. Foram ao túmulo dele, visitar o cadáver de Jesus Cristo. E lá estava um indivíduo sentado. Luminoso. Estava sentado e a tampa estava afastada. Eu acho bonito. É o texto em latim, mais bonito que em português. Como é? Diga aí. Muito bonito. Elas chegaram e perguntaram ao indivíduo que estava lá. Ubi est Dominus? Onde está o Senhor? Aí o anjo respondeu, non estic, não está aqui, ressuscitou. Ele apareceu primeiro às mulheres. Legal. Eu achei isso um espetáculo. Mas isso é um espetáculo dito em latim. Mas eu nunca ouvi um sermão de um padre, nem nunca ouvi dizer que tivesse algum pastor, esses famosos pastores dessas igrejas que há, que falasse sobre isso. Mas veja, isso daí até coloca como pertinente a crítica do Humberto Eco. Por que não existe uma sacerdotisa feminina, não é? Que possa dirigir, principalmente porque Jesus andava com mulheres, com Joana de Cusa, Maria, Marta, Madalena, Maria de Cleófas. E é aquela questão, a gente não pode confundir o que a igreja humana fez ou faz, com seus acertos e seus erros, como qualquer instituição, com aquilo que é a essência da vontade de Deus, da lição de Jesus, na verdade. Agora você veja como a história e os fatos, eles se desenvolvem e deturpam tudo. Deturpam tudo. Eu recebi um livro de presente, O Armário do Vaticano. Quem diz que quando o sujeito se revela gay, ele sai do armário, né? Sim. Pois é isso que está escrito no livro. E o autor fez uma pesquisa terrível. Como se tivesse pesquisado as coisas ruins, difíceis que o Vaticano talvez tenha cobertado. Que esconde. Que esconde. Pois é, esse livro é um livro de uma leitura pesada. Minuciosamente pesada. E outra coisa. Além de pesada, documentado. Tudo documentado. Então, você vê que esse Papa Francisco que está aí, que também é jesuíta, ele nunca, nenhum Papa antes dele, escolheu o nome de Francisco para ser o nome pelo qual o Papa deveria ser conhecido.
ele é jesuíta, ele segue a ordem que foi instituída por Santo Inácio de Loyola. Na Rero Novaro, que foi escrito por Leão XIII, o Rui Barbosa fez o comentário. E o Rui Barbosa realmente, ele não é um bom orador, porque ele tinha uma voz assim, meio gasguito, mas era erudito mesmo. E o comentário dele resultou foi no livro. No livro. Foi nesse livro que o Rui Barbosa deu, que ele, antigamente ele era meio avesso à religião, depois foi que ele melhorou. Ele disse que Marquês de Pombal, quando houve o desastre em Lisboa, que o terremoto, Sim. ele resolveu reconstruir a cidade e baniu do reino a raça imunda de Loyola. Meu Deus. Está escrito lá. A raça imunda de Loyola. O Rui Barbosa escreveu isso aí, e isso é um livro, que esse livro dele eu tenho, está lá em Eusébio. E o nosso Papa jesuíta, né? E esse Papa é jesuíta. E o que foi uma grande bênção para a Igreja Católica, para a instituição, porque é um indivíduo extremamente fraterno, solidário. Diz que Deus não vê discriminação com orientação sexual, não acha nenhuma raça inferior à outra. Não é. Tem uma excelente relação com os líderes de outras religiões. De outras religiões. E o que é triste é que muitas vezes existem pessoas que são da Igreja Católica que o criticam pelo fato dele ser tão cristão. Pois é. E olha o problema que ele está enfrentando com o clero de Portugal. Qual é esse problema? De homossexualidade dos padres com pedofilia. Sim. Quer dizer, isso não é uma inversão dos tempos e da história para o rigor que a igreja adotou de os padres não poderem casar? Sim. Não é? Sim. Isso é uma... Mas o ser humano pode saber de alguma coisa? E quem sabe de nada? Essa é a questão de como a religião pode ser usada por um lado negativo, né? Pelo fato de ser uma crença dogmática, na qual muitas vezes você não pode nem questionar os seus ensinamentos, é um dogma, né? Você tem que aceitar. Então se buscou, de certo modo, agir com má fé para enganar as pessoas. Porque como todo ambiente humano, tem pessoas que praticam crimes. Todo ambiente, todo segmento. E a gente não pode pensar aquele indivíduo que fez uma coisa indevida com a criança e querer manchar toda a instituição por conta disso. Existem advogados que eventualmente cometem crimes, existem médicos que cometem abusos, existe qualquer profissional, qualquer indivíduo. Qualquer indivíduo pode, ninguém está isento disso. E sempre vai ter aquele que vai querer se aproveitar disso porque tem raiva por alguma razão daquela instituição que é muito maior do que aquela pessoa, para querer dizer que aquilo ali é como se fosse um símbolo daquela instituição e, na verdade, não é. E definisse a instituição, né? Exato. E definisse a instituição. Eu acho que esse livro, que foi escrito por essa editora, o livro é composto dos trabalhos do Humberto Eco e do Cardeal Martinho. E tem também que ele bota aqui o coro. Tem a terceira parte do livro, ele bota o coro. O coro? O coro, como se fosse um coral. Sim. Dos outros escritores, que são 2 filósofos, 2 jornalistas de altíssima cultura e 2 políticos, comentando os trabalhos escritos. Legal. Os trabalhos escritos pelo Humberto Eco e os trabalhos escritos pelo Cardeal Martini. E o Cardeal Martini, no última folha aqui, que ele bota o retorno, ele comenta os artigos escritos por esses convidados. E não gostou muito do título. Em que creem os que não creem. Paradoxo, né? Eu achei isso aqui um fenômeno. Agora, o
o Cardeal era mais velho do que o Humberto Eco. Porque o Cardeal era em 1927 e o Humberto Eco era de 1932. E ambos já morreram. Né? Quer dizer que ambos estão hoje... lado a lado no mundo maior. No mundo maior. Que é aquilo que eles... Agora, um crânio extraordinariamente saudáveis, geniais. Por exemplo, rapaz, esse campeão de livraria, tem aí o Sapiens, que tem o Harari. Homo Deus. Harari. Yuval Noah Harari. É um gênio. É um gênio. Ele é gay? É. O que tem isso? Grandes gênios são. O que tem isso? Simone de Beauvoir também não era? A vida sexual das pessoas é uma questão pessoal de cada um e nada é... Jean-Paul Sartre não viveu com a Simone de Beauvoir? Exato, nada pode ser criticado. Dois escritores extraordinários, cultíssimos. Eles valem pelo intelecto, valem pela mensagem de transmitir a força do pensamento. E isso é importante porque a religião, na sua essência verdadeira, ela nos ensina, na verdade, a quebrar os preconceitos. Infelizmente, tem gente que a utiliza para fomentar preconceito. O que o senhor está falando é a mesma coisa daquele célebre discurso do Martin Luther King, que ele dizia que ele tinha um sonho de que as filhas dele sempre fossem julgadas pelas suas condutas, pelos seus caráteres, né? E não pela cor da pele. Que nada deve ser... que o ser humano, na verdade, ele tem que ser distinguido pelo bem que ele pode fazer, pela sua inteligência, pelo seu esforço, e nunca por questiúnculas outras que digam respeito ao seu estilo de vida, à sua origem, qualquer coisa, qualquer tipo de discriminação de raça, sexo, religião, enfim, né? Você vê que o Martin Luther King, ele faz um discurso daquele que abalou os alicerces da cultura do Ocidente. E é assassinado. Porque o fez, não é, vô, num país extremamente racista, não é? Que se intitula um Arauto da Liberdade, mas que ainda hoje pessoas lá são assassinadas por conta de uma questão de cor, de pele. Claro que não é um problema, um mal só dos Estados Unidos, né? No Brasil a gente infelizmente também enfrenta isso. Mas lá eles tiveram uma guerra entre eles por conta disso. Não é a guerra da secessão. É da secessão. E agora eu acho que o comportamento desse povo, pela cor de pele não vale nada. Cor de pele não vale nada, porque depois de morto, todo mundo apodrece igual. Sim. Eu acho que meu princípio de comparação, né, que a Constituição diz, todos são iguais perante a lei, nos termos desta Constituição. Não é? Sim, é verdade. Não diz isso? Para mim, o princípio é outro. O princípio compari é outro. Todos são iguais perante a morte. Perante a morte, todo mundo é igual. Morre o rico, morre o pobre, o feio, o doente, o saudável, todos morrem. Mas aqui eu faço uma afirmação. Todos são iguais perante a morte. Mas na vida eterna, nós continuaremos sendo diferenciados. E essa diferença na vida eterna, para mim, é exatamente como o mestre do Getsemane nos orientou há mais de 2000 anos. Que será cada um conforme as suas obras. Que será conforme aquilo que você semeou, né? Nós iremos colher aquilo que foi semeado, de modo que tentar seguir aquilo que ele orientou, aquilo que ele disse, que a gente deve ajuntar riquezas no céu, onde a traça e a ferrugem não consome, não corrói, onde nenhum ladrão toma de assalto, é o que vai nos diferenciar que quando perante a morte, que todo mundo é igual, nós possamos renascer numa condição melhor. Daí eu acho a importância da religiosidade bem aplicada, bem analisada. Porque penso eu que isso faz uma diferença muito grande na vida do indivíduo. Porque o indivíduo que tem uma crença em Deus, ele tem mais coragem para enfrentar as dificuldades da vida. Ele sempre tem
aquele tesouro que ficou no fundo do baú, que é a esperança. Mesmo diante de uma doença terrível, mesmo diante da fatalidade, do desencarne, mesmo diante de um problema, ele tem aquela expectação de que tudo vai passar. E de que a vida, muitas vezes, né, pode ser comparado àquele barco na tempestade, onde a gente entra em desespero, mas tem alguém lá que está dormindo e que quando acordar, ele manda as nuvens, ele manda os ventos pararem e tudo fica uma calmaria, que é Nosso Senhor Jesus. Mas na mitologia tinha o Netuno, não é? Tinha. Deus dos mares, com a imensa trança espalhada sobre as ondas, chamando o Éolo, o Éolo noroeste, o norte, e mandando voltar para as cavernas, porque os ventos que eram comandados por Éolo moravam nas cavernas. Senão eu vos cosego. E não terminou a ameaça. Tudo por um ciúme da Hera. Em relação ao célebre guerreiro troiano Enéas. Como diria o poeta. Vigílio. Mas é Vigílio que deixou o epitáfio para o imperador Cláudio mandar colocar na tumba dele, em que ele dizia que mantua me genuit, vive Roma, tenet me nunc partendope, Tietine Páscoa Rura Dúcias. Eu cantei em versos os pastores, os agricultores e os generais. Muito bem. Sim, mas o embate entre Umberto Eco e o cardeal Martini, alguém ganhou? Como é que foi o final desse diálogo entre eles? E terminou com o comentário do cardeal com respeito à publicação desse trabalho. Depois disso, Umberto Eco não apareceu mais com escritura nenhuma, não. Agora, o Humberto Eco escreveu muito bem o último artigo dele, a última carta. Ele disse: quando o outro entra em cena, aparece a ética. Sim. Foi a resposta que ele deu ao cardeal. Quando o outro entra em cena, aí aparece a ética. Interessante, né? Ética, né? Um dever de agir, uma certa conduta que deve ser observada. E que se não for observada, pode gerar uma consequência. Que a ética nada mais é do que o respeito. Isso é para ter ética, ter o comportamento, porque a sede da moral, a ética o que é? A substância da ética o que é? Não é moral? Sim, a conduta moralmente adequada, né? Adequada. Então, a ética significa que o cara tem consciência. Se não é meu, não é meu. Acabou. Eu não preciso tomar nada de ninguém. Para quê? Para quê vou fazer isso? Agora, se alguém sabe mais do que eu preciso aprender com esse alguém. Eu não sou obrigado a saber de tudo. Quem é o doutor em medicina? Não tem doutor em medicina. Como também falou aquele pastor, não é isso, vovô? A gente nunca deve ficar muito vaidoso, porque sempre vai ter alguém melhor do que a gente. Ou melhor, a questão do desiderata, não é? A questão da sempre assim, ter cuidado com a vaidade para não se sentir melhor do que o outro. Não te sinta vaidoso, porque no mundo sempre haverá alguém melhor ou pior do que você. Para também você não ficar amargo, né? Quando se deparar com alguém que você tem que prestar reverência e tentar seguir os passos, né? Isso aquilo ali é desiderata. Aquilo ali é um poema extraordinário. Do pastor Marx. Hermann, né? Hermann. Uma lição de vida, né, vô? Desiderata, as coisas a serem desejadas. Sim. Agora, o que eu achei bonito foi na teoria da revisão judicial dos contratos, que você pega em contestação ou movimenta uma questão para alterar o contrato num carro que comprou, o carro perdeu de preço, ou caiu de preço, uma casa que você não pode mais pagar,
fazer uma revisão. Você faz muito na Defensoria Pública. Esse você pensa que isso é uma novidade do direito brasileiro. Uma coisa moderna, né, vô? Pensa que é uma coisa moderna. Que já estava na Constituição Federal de 88, já estava lá, já escrito, mas os juízes não aplicavam. Fazia de conta que não existia. Mas a frase, a cláusula rebus sic stantibus, todo mundo escreve isso. Rebus sic stantibus não tem tradução. Não tem tradução lógica. Porque rebus significa para as coisas. Sic, ação, instantes instáveis, não tem sentido. Mas sabe como é a frase? Sim, o contexto completo. Contractus qui habent tractum successivum et dependentiam de futuro rebus sic stantibus inteligunt. Os contratos que têm acerto sucessivo e dependem de acontecimento futuro, hão de ser interpretados como se fossem as coisas ajustadas na hora da firmação do contrato. Ou seja, é um princípio milenar, não é isso? Vem desde a Suméria. Desde a Suméria. Desde o começo do mundo. Desde a Suméria, eu tenho a lei, o Código de Hammurabi. Está lá, eu tenho esse código. Vem desde lá. Está lá escrito. Não, só tem o texto, né? Porque o código está lá no Museu Britânico, não é isso? Está lá. Eu tenho a tradução dele, né? Mas está escrito tá lá. No Louvre. Está escrito lá. Alguém comente, está no Museu Britânico ou está no Louvre? Eu vi, agora eu me esqueci. Agora, você sabe como é que está escrito? No Código de Hammurabi? Como é? Se neste ano tua lavoura, não houve chuva para cuidar da tua lavoura, não é justo que aquela venda que tu fizeste, do que o teu campo ia produzir, tu sofra sozinho o prejuízo. É preciso que quem comprou divida contigo os danos que tu sofreste. É um princípio de justiça. Você vê que isso faz parte da natureza humana. Aí esse princípio, o Pianos, quando o imperador Justiniano III mandou levantar todo o direito romano. Corpus Juris Civilis. Aí veio o Codex Iuris Civilis. Veio as pandectas, veio os provérbios. Digesto. Aí o Piano transmudou essa frase no latim, como eu disse agora, e inseriu nos princípios. Eu tenho também isso separado. Que é a base do direito contratual desde sempre, né? E a cláusula rebus sic stantibus. Muita gente, juiz aí, escreve no saltério sabendo o que é que está dizendo. Ou seja, o pacta sunt servanda não é bem assim desde sempre, né? Pacta sunt servanda. Agora, o Catão, o senador Catão, romano, é que quando Cartago existia e era uma potência de guerra comandada por Aníbal Barca, ele sempre dizia, prevenindo os romanos, Cartago, delenda essa é Cartago. Cartago precisa ser destruída. Os Césares nos incomodaram com isso. Quando ele menos esperou, Aníbal Barca entrou com seus elefantes em Roma. Foi brigar com os romanos lá. Atravessou o rio Gibraltar e foi para lá. Entrou pela Península Ibérica e foi guerrear no meio da Europa. Foi no meio da Europa. Levando elefante. Levando elefante. Que eram os tanques de guerra dele, né? Porque seta não entrava no corpo do elefante, né? Mas perdeu. Os romanos botaram para correr. Porque os romanos, eles eram um povo guerreiro. Disciplinado, instruído, mas né? faziam como esse camarada que tem lá da Ucrânia,
os mercenários. Sim. Ele tinha um mercenário de toda parte, né? Também, né? Tinha um mercenário de toda parte. Prometiam a titulação de cidadão romano, que era um status espetacular para aqueles indivíduos, né? Eles tinham cidade. Agora, essa obra aqui, eu achei um espetáculo, porque eu não conhecia esse debate de um crente contra um incréu. O crente, o cardeal, o incréu, Humberto Eco. Eu era maluco, eu ficava esperando o fim do ano para ver os campeões de livraria que vocês postem em venda. O Humberto Eco, o Zé Saramago. Zé Saramago deixou uma frase engraçada. Eu li uma frase engraçada. Ele dizia: os filhos não são nossos, são só emprestados. Interessante essa frase dele, porque mesmo vindo de outro ateu, como Saramago era... Era também. Veja só, quando ele fala que os filhos não são nossos, eles são só emprestados, então ele está partindo de uma premissa. Alguém me emprestou esse filho. Quem foi, Saramago? Quem foi esse alguém que te emprestou esse filho, tu que não crer? Na verdade, eu acho, assim, repetindo aquilo que a gente abordou, que essa concepção é muito mais de frustração com as questões humanas que deturpam a questão da crença, e de fato a gente sabe que muitos acontecimentos, ocorrências são ruins por conta da religião, mas aí foca na parte negativa e esquece da parte maravilhosa, que é a certeza de que nós somos amparados constantemente por um Deus que não é só Deus, que como nosso Senhor Jesus, veio trazer uma mensagem diferenciada, que na verdade Deus não é uma relação de criador com criaturas, é uma relação de pai com filhos e filhas, que nos ama como um pai. E se nós, seres imperfeitos e cheios de pecado, conseguimos amar os nossos filhos e filhas de uma forma incondicional, imaginemos o que Deus sente por nós. E essa sensação de proteção, essa sensação de orientação, essa sensação de guia, ela é essencial para que a gente possa enfrentar dificuldades da vida, porque a vida tem suas adversidades que são importantes, que são necessárias para o nosso amadurecimento. Inclusive aquelas adversidades consideradas fatais, na perspectiva de que nós estamos vivendo só um capítulo de um livro que tem vários volumes. E essa vida na qual nós nos encontramos é só um capítulo de um livro, de uma obra que tem vários volumes. Pelo menos é isso que eu acredito, piamente. Inclusive, tem uma sensação de que já tive provas cabais dessa questão. É isso aí mesmo. Cuidar da mente. Mas, a fé em Deus. Assim, o senhor falou de quando Nosso Senhor entrou no templo aos 12 anos e surpreendeu os doutores lá, os sacerdotes, pelo conhecimento que ele tinha, pelos questionamentos que ele fazia com apenas 12 anos de idade. E que depois desse período, não há relatos no Evangelho sobre ele. Mas antes disso, ele foi bebezinho ao templo. Ele foi bebezinho ao templo porque fazia parte do costume hebraico, judeu, né? Tem que levar os recém-nascidos para uma determinada cerimônia lá no templo. E o Evangelho faz referência a Simeão, um velho membro do templo, muito importante, e que sabia que não ia morrer antes de ver o enviado, o Messias, o Filho de Deus que ia salvar o mundo. E a Bíblia faz referência que ele tem esse contato com o bebê e, diante disso, ele agradece a Deus pela oportunidade de estar com aquela criança especial. Sendo que tem um detalhe desse encontro magnífico que não está no Evangelho. Diz que Simeão pegou a criança e levou-la a um canto. E com os olhos lacrimejantes, indagava a Deus: Pai, como pode uma criança de uma família tão humilde? Ele não ostenta a cidadania romana? Ele não é filho
de nenhum doutor da lei. Ele mesmo, seus pais são pessoas simples, humildes, um carpinteiro, não tem posses. Meu Deus, como é que pode esta criança ser a responsável para salvar o mundo, para trazer luz ao mundo, se não traz os títulos, se não vai ter condições de obtê-los? E a criança ria para Simeão, olhava para o velho num misto de emocionado, mas questionador, e ria para o velho. Como essa criança vai conseguir interceder perante os homens para que eles mudem? Aí diz que nessa hora, o bebezinho Jesus colocou a cabecinha no peito do velho e com a sua mãozinha começou a bater no peito do velho. Já respondendo a ele, não deixando sem resposta, que ele ia tocar as pessoas no coração. E essa mensagem aqui eu faço referência a Humberto de Campos, que desencarnado nos contou esse detalhe do encontro do velho Simeão com nosso Senhor Jesus Cristo, bebezinho. Você já gosta do Humberto de Campos desencarnado, né? Dou maior valor, viu? Faço maior propaganda. Eu tenho a obra dele todinha. Você sabe o que eu tenho? William Shakespeare. Toda a obra dele. Na edição portuguesa, capa dura, papel de seda, a coisa mais linda do mundo. Eita, deve ser valiosíssimo essa coleção, viu, vô? Eu tenho. Todinha. William Shakespeare. Que era outro gênio da humanidade, que sabia tocar o coração das pessoas. E marcou texto que virou provérbio. Virou provérbio. E eu tenho também ele disse, a obra do nordestino, que o embargador lá do Paraná zombou, Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, são 60 volumes. 60 volumes. Não tem nenhum com menos de 500 páginas. Meu Deus. E eu tenho toda. Comprei estudante, comprei na livraria Arlindo, que o seu Arlindo confiou em mim. E todo mês eu ia lá, pagava o livro, levei de um por um. Mas comprei. A coleção do Pontes. Eu tenho toda a coleção dele. Eu tenho o tratado. Eu tenho um tratado dele. O tratado prático. O tratado prático do habeas corpus. Teoria e prática. Da teoria e prática do habeas corpus. Em que ele fez o prefácio. Eu falei disso, o prefácio. Como é? Estou esquecido, diga aí de novo. Ele disse o prefácio. Ele disse que esta obra, ele tinha 23 anos quando escreveu. Não, ele é nascido em 1892. E a obra foi publicada em 1923. Quando a obra completou em 73, 50 anos, ele ainda estava vivo. Então, ele prefaciou a edição 50ª da obra dele. Ele disse, esta obra foi escrita no verdor dos meus anos. No verdor dos meus anos. Agora, na senescência, nada tem que mudar. Só teve 2 méritos. O primeiro, ter sido a primeira obra escrita no mundo sobre o assunto. E o segundo mérito, ainda não houve uma segunda obra até agora. Rapaz humilde também, hein, o doutor? Mas ele tinha moral para isso, né, vô? Ele tinha moral mesmo. Tinha moral mesmo. Mas isso, tudo que a gente debateu hoje tem muito a ver com a nossa vida prática. Quando a gente para refletir que antigamente as normas jurídicas e as normas religiosas eram as mesmas. Eram. Como em alguns lugares do mundo ainda são. Meu amigo, você sabe que a lei do registro público veio depois da Constituição de 1891, que o Rio Barbosa preparou. Antes só valia o batistério. Pensou. Você provava que era filho legítimo pelo batistério. Pelo documento religioso. Aí o padre dizia na igreja, ele chamava assim, corriu os banhos. Quer dizer, ele fazia o anúncio de quem ia se casar. Aí ele dizia, casar fulano de Tavos das Olhos, filho legítimo, fulano de legítimo,
porque casou-se na igreja. Aí vamos supor que a moça não fosse, a mãe fosse solteira, filha natural de fulano. Dizia, para todo mundo ouvir. Oh, meu Deus do céu. Era. Aí depois você vê como as coisas, o mundo volta. Quando foi sair a lei do registro civil, a Igreja Católica fez a maior campanha do mundo. Agora não vai ter mais casamento. O que vai ter agora é mancebia oficializada. Aí depois, tempo passa, vem outra lei e transforma o casamento religioso com efeito civil. Transforma o religioso com efeito civil. Você vê quantas coisas a ignorância do homem faz. Não, imagina só a questão a mamãe passou por isso. A mamãe foi casada com o papai, que se divorciaram em 1994. Depois do divórcio, ela então muito católica, não podia comungar, celebrar o sacramento da igreja porque se divorciou. Você quer ver uma coisa curiosa? É uma coisa assim irracional, né? Você quer ver uma coisa curiosa? Na Constituição de 1891, que foi depois da independência, né? Da Proclamação da República. Nossa primeira Constituição Republicana. Pois é, primeiro federal. Foi o Rui Barbosa que preparou. Tem um item lá que trata dos cemitérios. Aí diz, os cemitérios são instituições públicas da administração dos municípios. Nenhuma outra Constituição tocou mais nesse assunto. Aí o resultado, empestou de cemitério particular. Marisés Benavides era juiz lá do Bairrara, acho que era o Bairrara, uma cidade aí do interior, e um cidadão suicidou-se. E a família foi enterrar. Quando chegou lá, foram dizer ao padre, aqui não, no Campo Santo você não enterra suicida. Oh, meu Deus. Tem que enterrar lá de fora. Família já enlutada. Aí vieram dizer pro Marireza, chama esse camarada aqui, chama esse padre aqui. Aí o padre foi achar bom o Marireza, porque ele era autêntico. Ele disse, eu vim dizer que esse cidadão não vai se enterrar no cemitério porque ele se suicidou. Eu padre disse, porque no Campo Santo não pode. Ele disse, pois ele vai se enterrar lá, porque a administração dos cemitérios são instituições públicas, é da administração do município, não é do padre, não. Se ele não se enterrar lá, eu mando prender o senhor. Aí, a partir daí, todo mundo passou a ser enterrado normalmente dentro do cemitério. Oh, meu Deus, até na hora da morte a pobre da pessoa era discriminada. Pois é, né? agora veja você. E nenhuma outra Constituição saiu isso. Você acredita? Que devia sair. A gente pode imaginar que está no assunto de interesse local, que a de 88 prevê quando faz referência aos municípios. É porque o Seito faz cemitério em qualquer lugar, não oficializa nem nada, depois você não sabe nem onde é que a pessoa está enterrada. Realmente devia ter um cuidado maior com isso, que diz respeito a tanta gente, né? Ô, vovô, pois olhe, eu vou com essa última observação histórica do magistrado que enquadrou o sacerdote, deixar encerrado aqui nosso encontro de hoje, agradecendo demais a presença de vocês que nos assistem. É um privilégio, é uma honra tê-los conosco. A nossa intenção aqui é debater sobre assuntos de uma forma simples, à vontade, questões que dizem respeito à espiritualidade, ao mundo jurídico e ao humanismo como um todo. De modo que estamos aqui só para debater e aproveitar para nós que somos consanguíneos do Dr. José Feliciano de Carvalho, a oportunidade de estar aqui com ele e registrar a sua história de vida, que dá vários livros, várias emoções, vários filmes, e o seu conhecimento, que eu não tenho dúvida de que é milenar.
Muito obrigado mais uma vez e até o próximo encontro. Fiquem sempre com Deus e dedicamos esse programa, como todos, sempre a nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço.